Cláudia Bock, nós estamos aqui no nosso programa Logo Comex, que vai ao ar todas as quartas-feiras, das 14 às 15 horas, diretamente dos estúdios da TV ABCD, sempre trazendo assuntos relevantes ao nosso cotidiano, especialmente a área de logística, comércio exterior, economia, política, enfim, todos os aspectos que envolvem o seu dia a dia e podem fazer alguma diferença. Agradeço a participação de todos os internautas que nos acompanham, sempre mandando as suas perguntas e sugestões. E hoje nós estamos mudando um pouquinho o nosso formato aqui do programa, a condução do programa, em função de um evento ocorrido hoje na parte da manhã, com o passamento do nosso candidato a presidente, o senhor Eduardo Campos, que veio a óbito em função de um acidente de aviação ocorrido na cidade de Santos, o que acaba mudando bastante aí o panorama da nossa política para as próximas eleições. Então, hoje nós vamos contar com a participação do nosso colega aqui de redação, o Danilo Meira. Obrigado, boa tarde, internautas, boa tarde, Cláudia. Boa tarde, Danilo, muito obrigado por estar participando conosco hoje do nosso programa especial. E eu vou começar falando um pouquinho sobre Eduardo Campos. Quem era Eduardo Campos? Vocês me dão licença, mas a idade chega para todos, né? Estamos aí vendo uma foto do Eduardo Henrique Ascioli Campos, nascido em 10 de agosto de 65, completou agora 49 anos, no dia 10 de agosto. Foi um economista e político brasileiro, ex-governador de Pernambuco, presidente do Partido Socialista Brasileiro e candidato à presidência da República, tendo como vice Marina Silva. Campos era graduado em Economia pela Universidade Federal de Pernambuco, aprovado no vestibular dessa instituição com 16 anos. Concluiu a faculdade aos 20 como aluno laureado e orador da turma. Eduardo Campos, ele era também herdeiro político de Miguel Arraes, que ele era neto de Miguel Arraes, né, que em 79 retornou ao Brasil após 15 anos no exílio. Eduardo, desde cedo, conviveu com nomes emblemáticos da polícia local e nacional. Sofreu um acidente com um jatinho particular durante a campanha presidencial de 2014, no dia 13 de agosto de 2014, hoje, na cidade de Santos, em São Paulo. Segundo sua assessoria de imprensa, o candidato à presidência do Brasil estava presente no avião que caiu nesta manhã. Eduardo Campos ontem participou de um programa na Rede Globo, exatamente sendo sabatinado sobre uma série de questões pertinentes à sua candidatura política. E aqui está o Danilo participando conosco aqui do programa. Vocês estão acompanhando aí algumas cenas, né, algumas fotos do Eduardo, e agora uma foto do acidente, onde se projetou o jatinho que o Eduardo Campos estava a bordo, juntamente com mais 7 pessoas. Segundo informações, são pessoas da sua assessoria política, mais o copiloto e o piloto do avião. E eu gostaria de perguntar aqui para o Danilo, como é que foi essa repercussão, né? Como é que chegou na mídia essa notícia a respeito do passamento do Eduardo Campos, que até que vinha se destacando um pouquinho aí na campanha política, era o terceiro mais votado na sucessão presidencial. Bem, Cláudia, a palavra que mais define o que aconteceu na manhã de hoje é surpresa. Na verdade, a gente fala em jornalismo, foi uma notícia que se transformou. Num primeiro momento, era apenas uma queda simples de avião. Não que uma queda de avião seja algo simples, mas não se tinha conhecimento que envolvia alguém que está tão envolvido com o futuro do Brasil, no caso, o Eduardo Campos. Então, houve essa notícia, inclusive, da queda do avião em uma área residencial da cidade de Santos, e a notícia de que haveria 2 mortos e alguns feridos, que não havia uma contagem oficial. Isso foi por volta das 5 para as 10 da manhã. Por volta de 10h30, chegou a notícia de que
pelo prefixo do avião, havia sido identificado de que era o avião locado pela campanha do Eduardo Campos a presidente. Então já não se sabia se ele estava ou não no avião, inclusive da Marina Silva. A própria Marina Silva se pronunciou, falou, olha, eu não estava no avião, mas o Eduardo sim estava. E outros colegas de partido dele também confirmaram a mesma informação, inclusive o Walter Feldman, que é do PSDB, o Davi Wip, que é o secretário de Saúde de São Paulo, também confirmou. E no momento que o Davi Wip se prontificou a ir até o local para ajudar no resgate, já começou a se desconfiar de que o Eduardo Campos de fato havia falecido, o que se confirmou por volta das 11h30 da manhã. Então foi uma notícia que pegou a todos de surpresa. Porque uma morte, num momento desse, num momento eleitoral, em meio a uma campanha, o candidato que era visto como uma terceira via, uma solução alternativa para sair da polarização PT-PSDB que existe na política brasileira, então muda-se todo um cenário. Então, lógico, nesse primeiro momento é o espanto. É aquele momento que, poxa, o que aconteceu até... A gente estava conversando na redação, até aquelas palavras que se falam nesses momentos, né? Palavras que se resumem tudo isso, de umas interjeições. Mas agora, num segundo momento, vai começar a se discutir o que será das eleições de 2014. E o que você, de repente, projeta, né, com esse quadro sendo alterado, já que você mesmo disse que ele era aí a terceira opção, né, até visto pela própria estatística que está sendo apresentado, tendo Dilma como primeiro, Aécio em segundo e ele em terceiro. Com algumas publicações estatísticas, pendendo sempre um pouquinho mais para Dilma, os dois mais um pouquinho emparelhados. Como é que você acha que fica esse quadro agora, né? Porque nós sabemos que provavelmente a Marina ela deve assumir efetivamente esse posto que ele deixa vago agora. Você acredita que o nome dela acabe tendo mais força do que o próprio nome do Eduardo nessa concorrência? Olha, Cláudia, quando se confirmou o Eduardo Campos como candidato efetivo à presidência da República, muitas pessoas se perguntaram o porquê do Eduardo ser o cabeça de chapa e não a Marina Silva. Naquele momento, a Marina ainda lutava para que a Rede de Sustentabilidade fosse, de fato, registrada como um partido apto a concorrer às eleições agora em 2014. Isso em outubro do ano passado. Ela vinha tentando um novo partido, por onde ela se articularia como a candidata, é isso? Isso, ela fez até um movimento de abaixo-assinados em diversas cidades do país, mas houve um problema com a contagem das assinaturas, então ela acabou não conseguindo registrar essa legenda dela. Então, nesse momento, ela se via também como terceira via, ou foi um caminho natural a junção com o Eduardo Campos. Ela se filiou ao PSB, em tempo, tem que ser um ano antes da eleição, né, para poder concorrer. Ela se filiou e havia um acordo de cavalheiros que assim que a rede fosse de fato estabelecida como um partido, a Marina iria sair do PSB, iria para a rede e acontecesse o que acontecer, nenhuma das pessoas que fossem para a rede, o PSB iria pedir o cargo, porque nossa legislação diz que o cargo é do partido, não do candidato. Então, o cara o político migrando de legenda, ele perde, como aconteceu até aqui na região do Grande ABC, em Ribeirão Pires, o candidato, inclusive, a deputado Anderson Benevides, ontem teve seu mandato cassado porque ele migrou do partido que ele estava, que era o PMN, e foi para o PSC, porque o PMN negou para ele a legenda a deputado federal. Então, tinha esse acordo de cavalheiros. Agora, Cláudia, eu acho que é uma nova eleição, é uma nova situação. Inclusive porque não se sabe se realmente a Marina vai querer continuar o projeto sem o Eduardo. Uhum. Certo. Assim, é óbvio que o caminho natural seria a Marina assumir a cabeça de chapa e escolher o novo vice. Mas a própria postura política da Marina, em outros momentos, mostra que existe sim a possibilidade dela não querer fazer isso. Então, o PSB poderia se aliar a outro partido, aí nesse caso a tendência seria o PSDB. Só que se aliando ao PSDB, eles perderiam a Marina Silva, que quer queira, quer não, teve uma boa votação na eleição passada e tem um bom potencial nessa eleição, ou o PSB não lançar ninguém e ficar neutro. Então a gente tem todas essas possibilidades. Mas, de toda maneira, todas as pesquisas eleitorais e estatísticas, que inclusive você citou agora há pouco, elas, neste momento, viraram lixo.
A Marina ela já teve a experiência de ter concorrido numa outra ocasião. Você lembra mais ou menos quantos votos ela chegou a obter naquela época? Se eu não me engano, foram entre 15 a 19 milhões de votos, me falhou a memória agora, mas foi uma votação expressiva, inclusive surpreendeu muitos. Para quem estava disputando uma presidência pela primeira vez e para quem, por muitos... E por um partido que é fraco. Isso, um partido fraco e para quem é visto como um tanto quanto radical, digamos assim. Sim. Inclusive no Acre, né, que é o domicílio eleitoral dela, ela é vista como uma pessoa radical, ela é vista como uma pessoa até certo ponto totalitária. Então, assim, o pessoal do centro-sul do país, vamos colocar de Goiás para baixo, o pessoal tem uma imagem da Marina ambientalista, da Marina com um pensamento avançado, que é uma imagem meio contrária ao que ela é vista no Acre. Não na questão do ambientalismo, mas ela é vista como uma pessoa conservadora, ela é vista como uma pessoa autoritária. Braço de ferro, até totalitária, de certa forma. Então, que é um comportamento direitista. E aqui no Sul ela é vista como centro-esquerda. É uma coisa um pouco diferente. É contraditório, um pouco contraditório. Né? Mas é o próprio marketing pessoal dela que fez isso. Não sei se você lembra, na eleição passada, ela fez uma rede social, usou uma plataforma na internet, fez o Minha Marina. O pessoal deve lembrar. E ela ganhou muitos votos, uma coisa que naquela época era novidade. É uma rede social muito parecida com o Facebook, mas as pessoas trocavam ideias. Ela, inclusive, usou a plataforma para captar algumas propostas para o programa de governo, é muito ruim falar, né? Para a plataforma de governo, para o projeto de governo que ela se propunha a apresentar para o país. Então, a Marina, ela é uma incógnita, na verdade, nesse momento. Vão ser realizadas reuniões, já se confirmou, não nesse momento, né? Foi decretado um luto oficial de 3 dias, agora, inclusive, em alguns minutos, a Dilma Rousseff deve anunciar um luto nacional de 3 dias em prol do Eduardo Campos. Então, hoje, a situação é uma grande interrogação, Cláudia. Nós vamos continuar a discutir isso logo depois do nosso intervalo. Fiquem conosco. Estamos de volta com o nosso programa Logo Comex, hoje com um tema especial, que é o passamento do candidato à presidência no Brasil, Eduardo Campos. Estou recebendo aqui o nosso colega de redação, Danilo Meira, e estamos falando um pouquinho aí da questão do acidente, um pouco sobre sucessão presidencial também, né? E eu vou, antes de nós continuarmos aqui com o Danilo, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a trajetória política, né, do Eduardo Campos, que aqui nessa nossa região sul-sudeste ele não era tão conhecido, mas ele já fazia parte da política há muitos anos. Em 1988 ele era chefe de gabinete do governo de Miguel Arraes, que era o avô dele. Entre 90 e 92 ele foi secretário do governo do Recife. Entre 92 e 94 ele foi deputado estadual. Entre 94 e 96 ele foi secretário do governo de Pernambuco. De 96 a 98, secretário da Fazenda de Pernambuco. De 98 a 2000, líder do PSB. De 2000 até 2003, deputado federal. 2004, tornou-se ministro da Ciência e Tecnologia. Em 2005, ele era presidente do PSB e deixa o cargo de ministro da Ciência e Tecnologia. Em 2008, 2009, governador de Pernambuco, se repetindo em 2012 e 2013, onde ele também era governador de Pernambuco e agora, em 2014, pleiteava uma posição aí como presidente do país, né? Mas o que nós reparamos é que só nos últimos 2 anos é que começou a se falar um pouquinho mais de Eduardo Campos em termos de território nacional. Ele passou a circular um pouco mais na mídia, com a própria Veja dando muito espaço para ele, nas suas falas, nas suas andanças já pelo Brasil, com a apresentação da sua plataforma, né? Você acha que nós estamos tendo uma perda
significativa em termos de política? Bem, Cláudia, assim, nós estamos falando de qualquer maneira, nós estamos falando da perda de um governador. Na verdade, ex-governador, que ele já tinha deixado o cargo. É uma perda de um potencial, talvez um potencial grande político brasileiro. Ele fez sua carreira no Nordeste. O Brasil foi muito polarizado, Sul-Sudeste, né, durante muitos anos, de 15 anos para cá. Você que trabalha com comércio exterior, você pode até falar melhor do que eu, Cláudio. De 15 anos para cá que começou a expandir mais a industrialização, a economia do país para as regiões Norte e Nordeste. Que existia a Zona Franca de Manaus, que era uma ilha ali nessa região, mas você ia para o Nordeste, você ia para a Bahia, para Pernambuco, até o final dos anos 90, começo dos 2000, era basicamente uma economia agrária e turística. A gente não tinha grandes indústrias. Eu lembro que aqui no ABC, teve uma época que foram duas ao mesmo tempo. Uma foi para Uberaba, foi a Black Decker, onde hoje está o Shopping Gran Plaza, e a Philips, que tinha a Constanta, a unidade Constanta, em Mauá e Ribeirão Pires, que se mudou para Recife. Até na verdade, Jaboatão dos Guararapes. Né? Então deu um impulso. Paralelo a esse desenvolvimento econômico, começou-se a olhar mais para o Nordeste. E o aparecimento do Eduardo Campos tem muito a ver com isso. Lógico que o ex-presidente Lula é nordestino, mas, politicamente falando, ele é paulista. Ele criou a carreira dele em São Paulo. Mas o Eduardo Campos já era uma novidade desse novo momento do Nordeste. E a questão do tempo, de 2 anos, é parte de um projeto político que foi elaborado lá atrás, quando ele deixou o Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, e o internauta que está assistindo tem que entender que quando eu falo em projeto político, eu falo em projeto de marketing, falo em projeto em alianças, em você se mostrar oposição à situação atual, buscando uma colocação na frente, toda essa parte do jogo político. Então, o Campos, ele foi protagonista de um grande projeto político que visava levar um político do Nordeste, radicado no Nordeste, à presidência da República. É um movimento que existe no Nordeste, também existe esse movimento no Norte, de levar uma pessoa dessa região à presidência da República. A questão do regionalismo brasileiro também. Bom, aí nós voltamos para o caso da Marina, já que ela também é oriunda dessa região. Do Acre. Mas o que acontece? Ela se elege pelo Acre, a Marina, porém, ela fomenta a política dela no Sul e Sudeste. E volta àquela discussão que nós tivemos no primeiro bloco, de que a imagem da Marina no Sudeste, no Sul, Goiás para baixo, é uma e no Norte é outra. É isso que eu gostaria que você explorasse um pouquinho mais, né? Porque a gente percebe que realmente a abertura que ela tem aqui nessa região, né, de Goiás para baixo, os olhos de quem a vê aqui nessa região é um pouquinho diferente de quem a vê e a conhece mais de perto, né, com as suas atitudes lá para aquela região norte e nordeste. Queria que você comentasse um pouquinho a respeito disso. A questão é a palavra, eu defini uma frase, marketing político eficaz. Então, a Marina, é assim, agora a gente está em época de eleição, a gente pode até discutir isso até um pouco mais a fundo. Como o candidato transparece e como o candidato age. Tem uma diferença, tem uma distância enorme se você começar a analisar posturas e analisar atitudes. Então, todo candidato em época de... Assim, vou pegar uma coisa generalista, vou contar um caso, não vou citar o candidato para não ser antiético no ar, até porque eu trabalhei na campanha desse candidato, em 2006. O candidato pegava criança no colo, a gente ia no Capão Redondo, a gente ia em regiões assim, pobres, paupérrimas de São Paulo, Capão Redondo, Parelheiros, Jardim Nakamura, Heliópolis. Eu via o candidato pegando criança no colo, criança, nariz escorrendo, doente. A gente entrava no carro, ele trocava de camisa, passava álcool gel no corpo inteiro. Então, assim, é como ele transparece, inclusive a pessoa é conhecida. Uhum. É como a pessoa transparece e como a pessoa é, na verdade. Isso se externa depois que a pessoa assumiu o cargo. Então, todo esse lado da Marina, mais autoritário, que aliás é uma imagem muito atribuída a Dilma Rousseff, um lado mais
duro, um lado mais rígido, caso ela seja eleita, caso ela ganhe, caso ela se mantenha candidato, isso vai transparecer na administração dela, logo na escolha do ministério dela, das pessoas, a equipe de trabalho dela. Então, talvez, uma situação hipotética dessa, muitos se surpreendam. É gozado, porque ela, pequenininha, magrinha, tal, quando você olha, você percebe até que pode ser uma pessoa mais frágil, tudo, mas ela, ao abrir a boca, você já repara, até pelo olhar dela, que ela tem uma postura mais forte, mais firme, de austeridade mesmo, de, tipo, conduzir as coisas com o braço forte, com o braço pesado mesmo, né? Exatamente. E por isso, Cláudia, que eu acho que a gente não tem como prever como seria a postura de Marina Silva presidente. Por exemplo, Aécio Neves foi governador, já se sabe, já tem como você vislumbrar qual seria a postura dele. E, em minha honesta opinião, não seria muito diferente da postura da Dilma hoje. Assim, ele é mais pragmático, não é ousado. Assim como a Dilma. O Lula já era mais ousado do que a Dilma é mais pragmática. Então, assim, a Marina, a gente não tem como prever se ela vai adotar uma postura mais ousada ou mais pragmática. E a gente está num momento econômico, num momento político do país, que talvez um pouco de ousadia seja necessário. Agora me diga uma coisa, você acredita que, eventualmente, caso a Marina ela assuma, né, essa vaga, ela acaba oferecendo um pouquinho mais de risco de captação de votos da Dilma ou do Aécio? Eu acho que do Aécio. E eu tenho uma explicação na própria postura da Marina. Repetidamente, a Marina tem rejeitado uma aliança com o PSDB. Porque ela vê que uma análise de situação deixa-se um tanto quanto evidente que ela vê mais chances de tirar votos do Aécio do que tirar votos da Dilma Rousseff. Existe até no meio do jornalismo, existe até uma piada falando que se o cara é do PT, o candidato é do PT, já sai com 15%. Sem fazer esforço. A Dira está desmentindo a gente. A gente está com 4. Mas tem essa brincadeira, né, entre o pessoal do jornalismo político. Então, eu vejo que a Marina, tanto a Marina quanto o Aécio, eles estão lutando para levar a eleição para o segundo turno. Por quê? Quando os outros candidatos começarem a tirar votos do Aécio, e na situação que estava anteriormente do Campos, facilita para Dilma ganhar no primeiro turno. E é o que todos os outros candidatos estão lutando para que não aconteça. Então essa polarização, que agora vai ficar muito mais forte, talvez seja um quadro favorável ao PT. Agora eu vou fazer a pergunta inversa. Se a Marina assumir essa vaga, aqueles que outrora tinham intenção de voto no Eduardo, eles podem debandar em função da figura da Marina para o Aécio ou para a Dilma, ou mais especialmente para a Dilma? Eu vejo que a possibilidade é maior de migração para a Dilma. Porém, a margem de indecisos, que hoje é muito alta, pode migrar para a Marina. Porque o que acontece? As pessoas que votaram na Marina Silva na eleição passada, elas mostraram uma rejeição à polarização PT-PSDB. Foram na Marina por quê? Porque não queriam votar na Dilma, não queriam votar no José Serra. Isso. Então, era isso. Estavam rejeitando o modus operandi da política brasileira hoje, que é essa polarização, PT-PSDB. Então, esse cara que está indeciso, esse eleitor que está indeciso, essa pessoa que não tem candidato ainda, que é o grande X da questão. A Marina candidata, eu creio que essa massa de indecisos, essa massa de nulos, vai migrar, uma porcentagem dela migra no nome da Marina. Agora, o eleitor do Eduardo Campos, aí esse cara não deve, o cara que é Eduardo mesmo, Eduardo Campos Futebol Clube, ele sairia. Ele poderia migrar ou, no caso, para Dilma Rousseff,
até porque o PSB até ontem era governo, ou migrar para essa massa de indecisos. Vamos fazer um rápido intervalo, voltamos já já. Fiquem conosco. Estamos de volta com o nosso programa Logo Comex, hoje um programa especial falando sobre o acidente que vitimou o candidato Eduardo Campos à presidência aqui no Brasil. E eu vou falar um pouquinho agora sobre a gestão de Eduardo Campos à frente do governo de Pernambuco durante os 7 anos, que foi de 2007 a 2014, né? Ele acabou se destacando principalmente com as obras estruturadoras da Ferrovia Transnordestina, a refinaria de petróleo Abreu e Lima, a fábrica de hemoderivados Hemo Brasil e a recuperação da BR-101. O socialista colocou as contas públicas na internet com o portal da Transparência do Estado, considerado pela ONG Transparência Brasil o segundo melhor do país, entre os 27 estados da federação. O estado de Pernambuco cresceu acima da média nacional, de 3,5% em 2009, e os investimentos foram de mais de 2,4 bilhões de reais em 2009, contra uma média histórica de 600 milhões ano. A administração foi premiada pelo Movimento Brasil Competitivo. Na área da segurança pública, houve uma redução dos índices de violência com a implantação do programa Pacto pela Vida. O número de homicídios no estado sofreu uma queda de 39,10% desde o início do programa. Além disso, 88 municípios pernambucanos chegaram a uma taxa de crimes violentos e letais menor que a média nacional, que é de 27,1%. Vocês acompanham agora algumas imagens que foram registradas no local do acidente que veio a vitimar o então candidato Eduardo Campos, junto com alguns assessores, o piloto e o copiloto, inclusive, né, Danilo, um colega de trabalho nosso. Exatamente, um assessor de imprensa, o Carlos, foi um dos que faleceram nesse acidente. E aí você continua observando algumas fotos. Na realidade, o que se informa é que o piloto da aeronave tentou fazer um pouso num terreno próximo onde o avião acabou se chocando contra aquele edifício, que me parece ser uma academia, a poucos quilômetros, a poucos metros, inclusive, do terreno onde ele tentava fazer um pouso de emergência. Infelizmente, não foi possível, levando aí a óbito toda a tripulação, todos os passageiros da aeronave. Danilo, nós estávamos conversando aqui, até no intervalo ainda, sobre esse caso, e você falou de uma coisa bem interessante. O brasileiro é passional. Sim. Né? E eu até falei para você, mas ele não era tão conhecido assim no Brasil todo. Né? Eu sou professora universitária. E tirando uma base pelos meus alunos, a maioria deles, quem é Eduardo Campos? Na verdade, o Eduardo Campos, ele ganhou essa notoriedade, você até citou as realizações dele em 7 anos como governador de Pernambuco, e volta aquela questão do novo, do diferente. Ele vinha uma terceira via. A Dilma já está lá, o Aécio é conhecido, de repente, será que não vale a pena experimentar? Era isso que ele, exatamente essa, a chave da união, Eduardo Marina. Era o novo, o experimentar. Aí agora, na questão da passionalidade, o brasileiro, ele é passional. Então, o brasileiro, a exposição, assim, é até um pouco chato, vamos dizer assim, falar dessa maneira, mas a exposição que o Campos vai ter com esse acidente, essa morte dele, indiretamente vai ser um marketing positivo para a campanha. Vai torná-lo conhecido. E vai tornar a proposta conhecida, porque o que acontece? Mais do que nomes, existe uma proposta de governo. Uma proposta que foi elaborada entre o pessoal do PSB, o pessoal da Rede de Estabilidade, a equipe do Eduardo, a equipe da Marina. A Marina, inclusive, foi bem veemente em que todas as propostas dela fossem
colocadas como integrantes desse programa de governo. E essa questão da passionalidade, a pessoa pode ficar, olha, aconteceu esse fato, vamos dar uma chance para eles. Pode ser um impulso inesperado. Numa dessas, uma projeção, talvez até um pouco precipitada, mas uma projeção possível, a Marina ganha força até para ganhar no primeiro turno. Porque a gente tem que lembrar o seguinte, a campanha de fato ainda não começou. A campanha mesmo só vai começar quando entrar o horário eleitoral gratuito daqui a alguns dias. Exatamente. Então, esse fato ainda vai estar muito fresco na memória das pessoas. Então elas tendem a olhar com mais atenção a proposta da chapa, que, se tudo correr conforme a lógica, deve ser encabeçada pela Marina. Eu ainda acho que o brasileiro ele vota muito mais pela pessoa do que pela proposta. Muito mais pelo partido do que pela proposta. Exatamente aí que entra a questão da passionalidade. Vai deixar a pessoa mais aberta a ouvir a proposta dessa chapa. Como eu mencionei, o Eduardo Campos ele foi ministro do governo da Ciência e Tecnologia no governo da Dilma, né? E ele anunciou o rompimento em 2013, saindo da base aliada, junto com seus correligionários, orientando-os a entregarem os cargos de confiança nos vários escalões. Entre os motivos do rompimento, Campos aponta a manutenção da aliança do governo Dilma com setores políticos tradicionais, entre os quais o PMDB. Aproxima-se de Marina e acolhe os seus aliados no PSB, chamando de movimentos de nova política. Aí eu pergunto para você, esse fato também vai ser uma brecha para que a Dilma agora encante ainda mais os seus eleitores, porque vai entrar com todo um discurso de pesar, do passamento, de alguém que já contribuiu com o governo dela, de alguém que estava preocupado com o progresso do país, com o desenvolvimento, alguém que também teria algo a oferecer à política brasileira. Você não acha que, de certa forma, ela vai dar uma dourada na pílula, mas para que isso reverta em benefício à sua própria candidatura? Olha, isso já está sendo feito nesse momento pelo pessoal do PSDB. O próprio Walter Feldman, alguns políticos do PSDB já estão falando dessa maneira, que ele era um progressista, que ele era um estadista, e essa questão toda. Eu creio, nesse ponto, os candidatos vão evitar capitalizar em cima da morte do Eduardo. Pelo menos nesse primeiro momento. Porque, de novo, né, nós somos latinos, nós temos essa criação ocidental, católica, com todo respeito aos evangélicos e outras religiões que estejam assistindo, mas a formação católica de culpas, Na essência, todos somos católicos. Na essência, né? todos somos católicos. É. Então, essa questão da culpa. Então, o cara fala, pô, se eu falar uma coisa dessa, pode reverter contra mim. O pessoal fala, nossa, estou me aproveitando. Vou até de usar uma frase, um dito um pouco chulo, né? O cadáver nem esfriou, já está dançando em cima. Né? Então, eu acho que nesse primeiro momento a posição vai ser cautela. Esse discurso, a Dilma tem que fazer enquanto presidente do país. Quer queira, quer não. Um ex-governador, um candidato à presidência, um rival, não inimigo, que faleceu. Existe uma diferença entre rival e inimigo. E uma pessoa que até ontem era base aliada. Exatamente, fazia parte, né, do governo e tudo. Mais do que isso, como presidente da República, ela tem a obrigação de fazer um discurso, exaltar os feitos. E falando em feitos, a gente, com a morte, se exalta muito. Né? E talvez até se esqueçam também os poréns de Eduardo Campos. Né? Porque ele era, assim, até um parêntese aqui, né? Ele teve acusações de corrupção enquanto era secretário da Fazenda. A gente não pode esquecer, brasileiro tem um péssimo hábito. Morreu, virou santo. E não é isso, né? Nós estamos brasileiro, né? Nós estamos aqui falando da trajetória política de um Eduardo exemplo Campos, recente, mas fora da política. Anteontem faleceu Robin Williams, ator. E o pessoal esqueceu que a carreira dele, de 5, 6 anos pra cá, era absolutamente incipiente. Era uma carreira... ele estava numa fase decadente da carreira. Se exaltou os grandes feitos dele. Foi Sociedade dos Poetas Mortos, Uma Babá Quase Perfeita, até outros filmes médios, como Jumanji,
Patty Adams. Então, assim, a pessoa morre, ela se endeusa. Outro exemplo também. As pessoas a endeusam, né? As pessoas a endeusam. Ayrton Senna. Pessoal, o Ayrton Senna é visto, ainda hoje, faz 20 anos que ele faleceu, como um grande piloto, falo que ele era o melhor. Ídolo. Mas ninguém pode se esquecer que ele foi campeão do mundo jogando carro em cima do Alan Prost. Isso ele fez também. Ele jogou sujo para ser campeão. Mas aquela coisa, vira uma heresia você falar mal da pessoa depois que ela morre. James Dean. Elvis Presley. Elvis Presley morreu alcoólatra e adicto em drogas. Então, assim, se a gente começar a parar para pensar, você analisar friamente as situações, então a morte... Ninguém é perfeito, ninguém é santo. Ninguém é perfeito, ninguém é santo. Eu não sou perfeito, eu não sou santo, nem pretendo sê-lo. Mas, assim, a morte, ela inverniza a madeira que estava em vias de apodrecimento. Essa foi boa. Então, assim, muito cuidado, é lógico, é o momento de se discutir também questões paralelas, por exemplo, economia. Pode ter uma influência grave na economia esse falecimento do Eduardo Campos. E quer queira, quer não, ele estava fazendo um discurso com os empresários de prestar auxílio, de favorecer o desenvolvimento, que era um discurso diferente dos discursos dos outros dois rivais. Então, mais para tentar resolver o problema sem mexer muito na estrutura. Ele já tinha alguma proposta de mexer na estrutura econômica do país. Então isso pode influenciar também. É uma coisa que a gente vai saber daqui a alguns dias. Daqui a uma semana, 2 semanas, o quanto isso vai influenciar na economia do país. Ontem o Eduardo Campos participou do programa na Globo, no Jornal Nacional, e ele foi inquirido lá com uma série de perguntas. Uma sabatina. Ele foi sabatinado e tal. E me parece que chegou até num determinado momento que o William Bonner, ele perdeu até um pouquinho assim, a compostura, ficou um pouquinho irritado, porque me parecia que o Eduardo Campos ele se esgueirava de todas as questões. Especialmente as pessoais, como essa que a gente citou agora, da questão da corrupção no governo. Então, eu já ia perguntar para você, isso você acha que era uma estratégia ou ele não estava bem preparado para ser arguído daquela forma? Na verdade, eu acho que foi uma estratégia. Ele tentou se esquivar dessas perguntas para evitar respostas que pudessem comprometê-lo nesse momento da campanha. E, aliás, ele estava numa leve onda de crescimento. E a Dilma tinha estabilizado por volta de 39%, o Aécio tinha estabilizado por volta de 22%, 23%, e ele estava numa espiral crescente. Então, inclusive, até havia uma preocupação de bastidores na campanha da Dilma Rousseff com o esquecimento do Eduardo. Voltando naquela questão, ela precisa de metade mais um dos votos válidos. Quando eu falo votos válidos, são votos em candidato. Nulo e branco não conta. Então, os votos válidos, ela estava com 49,5%, 49,6% na pesquisa da CNT, se eu não me engano. Deixa eu aproveitar essa sua deixa, porque muita gente ainda acredita que voto em branco ou voto nulo depois acaba indo para quem tem maior número de votos. Na verdade, assim, voto branco, voto nulo, grosso modo, facilita a vida de quem está na frente. Facilita, mas não incorpora. Não incorpora. O que acontece? Vamos fazer uma... Vamos dizer que nós temos 100 votos. Então, considerando que as 100 pessoas votem, 51 teriam que votar num candidato para ele ganhar em primeiro turno. Agora, o que acontece? Se desses 100 votos nós temos 10 brancos e nulos, passa a ser 90. Então, essa pessoa que precisaria de 51 passa a precisar de 46. Então, você que porventura pense em votar branco e nulo, pense muito bem. Por quê? Você está facilitando a vida de quem está na frente. Se você é contrário, nesse momento atual, a uma reeleição da Dilma Rousseff, e você está votando branco, está votando nulo, pense que você está facilitando a vida da Dilma. Então, o pessoal fala, o voto não vai para ninguém. O voto nulo é voto nulo, o voto branco é voto branco. Não conta como voto válido. Mas diminui a quantidade de votos necessários para o candidato ganhar em primeiro turno. Danilo, antes de nós encerrarmos aqui o nosso programa, eu gostaria de deixar aqui
as minhas considerações a todos os familiares daqueles que estavam a bordo do avião, junto com o candidato Eduardo Campos, que nós não podemos esquecer, que todos têm suas famílias, os seus compromissos, deixando aí pai, mãe, filhos, enfim, pessoas que dependiam, inclusive, da sua fonte de renda, do seu trabalho. Então, nós gostaríamos de deixar aqui toda a TV ABCD, as nossas condolências. E eu gostaria que o Danilo agora desse o seu boa tarde, que nós precisamos encerrar o nosso programa. Foi rápido, né? Foi. Então, Cláudia, muito obrigado pelo convite. Internautas, muito obrigado pela atenção dispensada a nós nesta última hora. E endossando as palavras da Cláudia, em nome do grupo TV ABCD, que engloba a TV Bernot também, engloba outros veículos, eu gostaria de prestar as condolências à família, aos familiares e amigos do Eduardo Campos. E, independente da questão política, independente de qualquer questão, a gente está falando de uma vida humana que se perdeu. Então, nossas condolências também. E eu quero agradecer a você, Cláudia, agradecer a você, internauta. E eu fico à disposição sempre que você quiser, estarei aqui no Log Comex. Legal, muito obrigada então. Obrigada a todos vocês, tenham um ótimo fim de tarde e até o nosso próximo programa. Até lá.